Bom dia, com muita alegria agora, terça-feira, 1h da manhã, nós estamos aqui de volta, isso mesmo, com vocês, para trazer mais um momento equilíbrio, que é aquele momento que você fica esperando a semana inteira, para que a gente possa trazer algumas dicas como viver bem, não é, meu bem? Isso aí, comigo, Arthur Távolo, e ela, Giovana de Paola, estamos aqui de volta novamente. Hoje, terça-feira, espero que todo mundo bem equilibradinho, né? Energeticamente. Se você não está equilibrado, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como se equilibrar, né? O quanto é importante a gente saber que nós somos frequência, nós somos seres espirituais vivendo num corpo material. Isso é muito importante, você ter essa consciência. Você pode ter casa, carro, apartamento, iate, jet ski, uma poupança, uma conta enorme de gordo, sabe? Assim, com muitos dólares, com 200 zeros ali para poder, dígitos, zero, dígitos ali. Caramba, 200 dígitos, hein, Yuri? Isso, gente, fica aqui para o nosso momento de alegria, de prazer, viver bem. É óbvio, a gente sempre fala que a prosperidade ela é um todo. Existe a prosperidade financeira de muitas pessoas que estão de que forma? Com a prosperidade mesmo toda travada e bloqueada. Não adianta você ter dinheiro e ser infeliz. Porque às vezes, eu sempre costumo falar, né, amor? Um pouco com Deus é muito. Às vezes, você começa a pensar e achar que tudo na sua vida é só dinheiro, a sua prosperidade é só financeira. Então, hoje nós vamos trazer aqui um momentinho também de reflexão, fora falar um pouco de cursos. A gente está com um monte de novidades lá na clínica. Mas, assim, o quanto que é importante a gente ter a certeza que dinheiro, todo mundo precisa. Eu, vocês, todo mundo. Isso não tem... Ninguém vive de luz. Gente, eu não conheço ninguém... Só companhia de luz, em né, que vive de luz. Em nenhuma religião, dogma, prática, que consiga viver de luz. Porque a pessoa... ela precisa do dia a dia, ela precisa de um médico, ela precisa de um medicamento, ela precisa de uma coberta. Ninguém... Gente, olha, se tiver, vocês escrevam aí nos comentários. Olha, eu conheço uma pessoa que ela vive de luz, ela consegue... Ela não come, ela não bebe, ela não sente vontade. Tudo bem, às vezes... viver com um pouco, bilhão, né? Vai ser, então, né? mas eu acho que nem Buda viveu de luz. Se tiver. Nem o Siddhartha Gautama viveu de luz. Ele pode ter vivido de uma maneira mais simples. E é isso que eu quero falar para vocês. Às vezes, a sua felicidade, a sua alegria está na simplicidade. Então, o que nós estamos falando aqui? De sermos gratos, gratos por aquilo que nós temos. Porque, com certeza, por mais difícil que a sua vida esteja, se você olhar do lado, não precisa nem olhar para trás, tá? Você olhar do lado, com certeza tem alguém com um problema muito pior do que o seu. Então, assim, se você está com a sua família aí, hoje, com seus filhos, quero que você reflita justamente nisso. Pode estar apertado? Pode estar apertado, mas isso pode ser uma situação passageira. Às vezes, meu Giovana, eu estou aí há 2 anos numa situação de calamidade, de sofrimento. Alguma coisa está errado. Então, você tem que mudar, direcionar, né, meu bem? O navio, o seu barco, para uma direção oposta. Que saia do mar agitado, né? Que saia da... O universo, ele nos envia sinais. E, às vezes, nós, dentro de uma teimosia ou de uma crença que nos limita, e quando eu falo de crença... Não percebemos os sinais. Né? Quando eu falo de crença, não estou falando de religião, tá bom? Você pratica a sua religião com amor, com carinho, com respeito? Ponto. É isso que vale. Não títulos, não são cursos que vai fazer você ser... Porque tem um monte de gente que faz curso e às vezes nem bota em prática. Isso é tem verdade. Um monte de sacerdote que vai lá e prega uma série de coisas. Bom, haja visto o último sacerdote, vamos comentar aqui, eu sei bem en passant, né? Porque me passaram... o pessoal passando aqui, viu? Voltando. O sacerdote que desrespeitou uma entidade no terreiro dele, né? E esse sacerdote acabou indo de arrasta, que é o que o povo fala agora. Indo de arrasta, para não falar a palavra.
Então, assim, não é porque você é um sacerdote que você tem que humilhar ninguém. Não é porque você tem um dogma, um padre, um papa, agora que você tem que humilhar alguém. Todos somos um. O nosso mestre é um só e independe de religião. Meu mestre é Jesus Cristo. Eu espero que o seu também. Então, quando a fé te faltar, quando a dor chegar, independente da sua crença, imagine o nosso mestre, nosso, sabe, com muita luz, sempre te amparando e sempre estando com você. Por quê? Quando a gente olha para o lado, nós podemos perceber que tem situações bem piores, como tem pais e mães hoje, você que é pai, você que é mãe, que hoje chora a partida de um filho. E que eu garanto para vocês que se eles tivessem $1 trilhão, eles trocariam pela vida daquele filho estar de volta. Passaria a necessidade que eu já passei, o Arthur já passou comigo, eu tenho 4 filhos, né? Então, assim, quem que nunca passou a vontade de... todo mundo sonha em um dia para Disney, todo mundo sonha em comer McDonald's, todo mundo sonha em fazer uma série de coisas e nem tudo a gente consegue realizar para os nossos filhos. E às vezes é até bom que você não realize todos os sonhos dos seus filhos, dos seus familiares, da sua esposa ou do seu esposo, porque existe aquele negócio da conquista. Então, a conquista, né, meu bem, ela é muito importante, porque se tudo vai, tudo dá, tudo isso, tudo aquilo, a pessoa ela não aprende nada, ela não aprende a querer, a conquistar. Até por isso que muita gente fala que dinheiro é coisa do coisa ruim, né? Porque o que eu e a Giovana, a gente tem muito paciente que tem bastante dinheiro, só que a pessoa às vezes é extremamente infeliz, que é o que a Giovana falou. A pessoa é depressiva, porque o dinheiro ele traz bem-estar para as pessoas, porque a gente vive num mundo que necessita do dinheiro para a gente sobreviver. Não adianta a gente ser também hipócrita nesse ponto. A gente necessita de dinheiro para sobreviver nesse planeta. Mas o dinheiro, faz parte. Amor, né, não compra tudo. Não compra, ele porque pode às vezes a pessoa... centenas, dezenas de coisas. Sim, às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não tem um parceiro... Como a Giovana falou, não tem um filho, o filho pode ter falecido, sabe? Uma pessoa, um ente querido faleceu, a pessoa vive numa depressão, entendeu? Às vezes a pessoa nunca tá feliz com nada e tá lá só gastando. Então, quer dizer, é o que a Giovana tava falando, existem alguns tipos de prosperidade, entendeu? E abundância. Às vezes a pessoa fala, eu não tô conseguindo financeiramente ser abundante. Aí pede pro universo, eu quero abundância, eu quero prosperidade. Isso. Só que você tá mal de saúde nesse exato momento. Às vezes o universo pode... ele vai naquele momento ver o que é mais importante para você. Às vezes a saúde ainda está mais importante do que a parte financeira. E os livramentos, né, amor? Às vezes a espiritualidade é mais importante no momento. São tirados pelos mentores, os anjos, chama como os guias, chama como você quiser. Eu chamo de guardiões, eu chamo de anjo, eu chamo de mentor, entendeu? Então, assim... Que o universo envia para a gente proteção. E, às vezes, a nossa proteção, um livramento, porque nem tudo a gente vê. Nem tudo. Às vezes, você está tendo um livramento e você não sabe. Verdade. Que aquele aborrecimento que foi de chegar... A gente tem até um caso nosso, né, amor? Uma vez a gente estava... O Arthur estava... Olha, 2 vezes, na verdade. Então, eu vou relatar para você. 2 vezes, assim, para vocês entenderem como que o universo realmente conspira a nosso favor. E nós, tão ignorantes na nossa pequenez, nós não conseguimos entender. Uma vez, nós morávamos em Cotia, estava o Arthur e eu, a gente ia vir para cá, para São Paulo. E a gente fez um monte de coisa, tal. O Arthur pegou e falou, vamos já direto para São Paulo. Isso era meio-dia, né, amor? 11h15, acho que era quase meio-dia. Fizemos tudo o que tinha que fazer na rua e estávamos em Cotia. O Arthur, no meio do caminho, ali, entrando antes de pegar o rodoanel, o Arthur pega e fala assim, putz, esqueci a carteira. Aí falei, não dá para poder ir para São Paulo sem a carteira, porque a gente estava fazendo as coisinhas ali. E naquela época não tinha todas essas facilidades como tem hoje, que tudo tá no celular, né? Aí Arthur ficou bravo, eu fiquei brava, que saco, vai trazer tudo. Atrasar agora lascou, né? Vamos para casa. Falei, já que a gente tá aqui, a gente ia almoçar na rua, e já almoça. 12:30.
a gente sentou para almoçar. O horário do jornal lá da Globo, né? Gente, foi. De São Paulo, né? Um acidente terrível. Vocês vão lembrar um acidente que teve na saída do Rodoanel para Anhanguera, que a gente estava vindo para a região que hoje é a nossa clínica, ali no Parque São Domingos, né? Então a gente estava vindo viria pelo Rodoanel e sairia ali pela Anhanguera. E naquela alça de saída, um caminhão de gasolina capotou. E ele explodiu, cavou um buraco no asfalto lá que fechou aquele pedaço da Anhanguera por um bom tempo. Vários carros. E quem não foi envolvido no acidente, gente, ficou 4 horas parado. E pelo cálculo que a gente teria ali do período, a gente estaria exatamente naquele ponto ali do acidente, que é mais ou menos o tempo, que é porque o período que a gente demorar aqui, da clínica, né? Dali de Cotia para lá, nesse horário era mais ou menos o tempo que ia demorar. Olha como o universo ele é sábio. Trabalha. E ele ficou nervoso, ele nunca esquece a carteira. Depois daquele dia... Mentira, hoje ele esqueceu. Verdade, gente. Mas hoje tem tudo no celular. Hoje tem tudo no celular, eu tenho a minha habilitação, tem tudo. Mas hoje, amor, acho que é a segunda vez. Segunda vez na vida que eu esqueci a carteira. Por que a gente lembrou de contar a história justamente por isso? Vai saber o que o universo planejou com essa história da carteira hoje. Aí, Arthur esqueceu hoje. Daquele dia que faz anos. Vocês podem procurar na internet o dia que o caminhão explodiu de gasolina lá na Anhanguera. Acho que faz um tempo já. Na saída da Anhanguera, né? Foi. Faz anos. Vai fazer uns 10 anos. Acho que por aí. Uns 8, 9 faz. Uns 9 anos. E hoje ele esqueceu a carteira de novo, para não falar. Mas eu dei o gatilho para contar essa história. Que Mas é muito assim que o universo age. A gente trazer para vocês as nossas experiências e histórias, porque assim, ficar só falando, faz isso, faz o banho daquilo, faz aquilo outro, a gente vai falar também, mas é bom a gente contar um pouco da história para vocês verem que nós também passamos por percalços, todos nós passamos, e nós também estamos em busca de uma evolução, de uma conexão. A segunda história foi a seguinte, tinha um rapaz que tinha comprado uns equipamentos nossos na época, que a gente tinha uma loja, e ele comprou os móveis da loja. E fazia um mês que ele não pagava. O Arthur, naquele dia, ficou muito bravo. Mas muito bravo. Eu sou mais explosiva, tá, gente? Eu já sou mais sangue quente. O Arthur, ele já é mais calmo. Muito mais calmo que eu. Mas não tira o homem do sério. Porque se você tirar esse homem do sério, gente, é aquela história, sabe do boi? Você dá um boi para não entrar, mas dá uma boiada para não sair da briga? Bom. Como que é? Já solta o raiozinho. Não. Gente, o Arthur falou, eu vou lá nesse cara, eu vou quebrar a cara dele, eu vou falar um monte. Mas o Arthur estava, assim, transtornado. Ele estava espumando. Isso também já faz uns 10 anos. Isso faz uns 10 anos. Foi mais ou menos o mesmo período. Foi em 2014, 15. Por aí. 10 anos. Ele estava muito chateado. Caramba. Porque o cara estava enrolando, dando desculpa, não atendia, tal. Ele falou, eu vou lá na loja dele, tá usando meus móveis, nem que eu pegue os móveis de volta. Aquele velho picareta, né? Gente, o Arthur entrou no carro. Quem disse que o carro pegava? O carro não ligava, gente. Aí, eu sou boa de pegar no tranco, porque o meu primeiro carro foi uma Brasília muito, 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 muito velha. A famosa BMW. É a Brasília muito velha. Conhece essa, né, Uri? O meu primeiro carro. O meu primeiro carro. Eu adorava minha possante, tá? Aí, o que acontece? Eu sempre peguei no tranco, porque a bicha funcionou na chave uma única vez. Meu pai que dirige, já contando outra história, meu pai que dirige qualquer coisa na vida. Tá contadora de histórias. Né? Meu pai que dirige qualquer coisa na vida, ele falou assim, ele veio para São Paulo, que ele era de Poços de Caldas, ele falou assim, filho, eu vou pegar o seu carro para poder ir, vou ali não sei aonde. Aí ele voltou com a chave, eu não dirijo esse trem, não. Falei, tão facinho, só apertar um tranco. Moral da história, o Arthur saiu da garagem e o carro não pegava. E aí eu montei no carro e o Arthur empurrou o carro. E eu sou boa de pegar no tranco, gente. Eu fiquei 2 anos dirigindo, só pegando o carro no tranco. Empurra o carro pra cá, empurra o carro pra lá. Empurra o carro pra lá e eu pegava no tranco de jeito nenhum. E o carro Por que eu tô contando uma coisa assim? Para vocês entenderem que os sinais estão debaixo do nosso nariz e a gente não enxerga. Moral da história. Trouxemos o carro, o Arthur empurrando e eu dirigindo, botamos o carro na garagem. O carro não pegava. Gente, sabe que você tentar pegar um monte de vezes? Não pegou de jeito nenhum. E o Arthur, pé da vida.
Aí ele ficou mais pé da vida ainda. Aí eu, bem quietinha, né? Que o senhor Arthur tá bem bravo, eu fico quieta. Entrou o carro. Isso era umas 3 horas da tarde, né? À noite. Quase 3 só horas. Só à Aí, noite que... pessoal, presta atenção nessa. De noite, Giovana, Arthur precisa comprar pão. E aí assim, para e pensa. A gente morava num condomínio que ele era 3 quilômetros da Raposa. Então, para comprar um pão, a gente andava 6, 7 quilômetros. Por aí. Porque ali no condomínio não tinha nada. O Arthur, meu Deus, o que eu vou fazer agora para comprar o pão? As crianças em casa, café da manhã, café da tarde, da noite, tá? Que a gente adora tomar um cafezinho 10, 11 horas da noite, né, bem? E falei, amor, precisa comprar um pão? Vai ter que ir lá. Vai. Isso que eu tô em forma. Falei, vamos tentar pegar. Mary. É uma forma boa. Isso que eu tô em forma. Aí, Arthur montou no carro, gente, era umas 6h30 da tarde. Ele falou assim, vai, porque vai ter que pegar o carro no tranco. Mas deixa eu ver. Gente, não é que o carro pegou. Virou a chave, o carro pegou de primeira. Ele pegou de primeira. O carro andou anos ainda e simplesmente não deu mais pau nenhum. Moral da história. Ataiando, né? Só faltou o carro da partida fazendo toma, Arthur. Toma! Moral da história. Se o Arthur sai de casa com aquela raiva, com aquela energia negativa que ele queria, gente. Se o cara falasse acho que ele quebrava a cara do cara. E não é correto, não é certo. Imagina que ia fazer uma coisa errada. Teria que respirar. Ele estava chateado, o cara já estava enrolando fazia um mês. Eu sei que existem situações que a gente quer sempre tentar esquecer, mas às vezes não consegue. Aí vem nosso instinto, o quê? O nosso instinto animal mesmo, aquele de olho por olho, dente por dentro. Verdade. Dente, porque está dentro da gente. Todo mundo tem o seu monstro. Todo mundo tem, mas é aí que está a história da espiritualidade, que a gente... às vezes isso é na sutileza, às vezes é diferente. As pessoas às vezes ficam imaginando um milagre absurdo que vai aparecer na frente, que vai aparecer Cristo na frente e fazer... Não, às vezes é uma coisa sutil que acontece, que o universo faz. Só que as pessoas às vezes estão tão no controle remoto, né, Giovana, que nem percebem às vezes as coisas. Não... E com isso... o universo foi um milagre, porque ele poderia, de repente, um empurrão que ele desse, que ele não chegasse quebrando a cara do cara, não era esse intuito, mas ele estava muito bravo, que ele ia falar um monte pro cara, ia, e isso ele ia falar um monte, dar uma lição de moral, mas talvez ele não partisse para violência, talvez o cara partisse para violência, e aí não se sabe, estão tudo alucinadas, é o que a gente fala, vai no trânsito, deixa a pessoa com o lixo emocional dela. O Arthur estava lixo aquele dia. Ele não estava ele estava muito pé da vida com esse rapaz, que estava fazendo a gente de idiota. Então, mas seja idiota. O universo mostrou, seja idiota. Entendeu? Ele tirou a maneira do Arthur ir, porque já pensou se este carro pega e o Arthur vai lá, a tragédia que poderia ter acontecido, como a tragédia que poderia ter acontecido se ele não esquece a carteira naquele dia. Então, assim, são sinais que o universo nos traz. Isso então, mesmo. Eu quero deixar claro para vocês que, assim, existem ferramentas para a gente trabalhar o nosso emocional? Existe. Não quer dizer, eu não prometo, nem no meu baralho. Se você quiser, tem a consulta lá, vamos ver o que está acontecendo. É pago. Gente, vou deixar bem claro, eu tiro o baralho, às vezes, na Astral TV, gratuito, uma pergunta. Na minha consulta, eu cobro, eu não vivo de luz, tá bom? E estão ligando lá, era de graça. Não, não é de graça, é consulta. Nós temos uma clínica, a gente tem que pagar as contas da clínica com o quê? De luz não dá. Eu não sou uma ONG que vivo de doação, beleza? Nós temos vários recados aqui para vocês que o Arthur vai falar agora, que eu já falei demais contando história, mas eu queria trazer uma coisa diferente, justamente para quê? Para que vocês saibam que nós temos as ferramentas que podem ajudar você a se tornar uma pessoa melhor. Não tem como matar o monstro? Não. Tem como dominá-lo. Por isso que eu e a Giovana, a gente sempre realça a importância da aromaterapia, os sprays, por exemplo. Esse é o spray Chakra Balance, que a gente tem os banhos energéticos e principalmente aqui o creme de blindagem umbilical para que você não sofra ataques. Por que os ataques que eu estou falando? Porque o ataque, eles infiltram pelo segundo chakra, que é o umbilical, que é onde é linkado com o segundo corpo, que tem toda a energia dos 7 chakras.
E o que acontece? Eles conseguem acessar o chakra que tem um problema. Quer aprender? E trabalha com o lado emocional. Esse livro eu explico tudo sobre os chakras. É fácil. As terapias, o que você pode fazer. Ah, Giovana, eu não quero ir no terapeuta. Beleza. Tem aqui mantras que você pode ouvir. Tem aqui mudras que você pode fazer. Alimentação, aromoterapia, cromoterapia. Eu fiz uma listagem completa de tudo. A pessoa não quer se tratar? Leia esse livro que você consegue, pelo menos o básico, você entender. É importante, pelo menos, você sair do básico, né, Giovana? Uma coisa que eu quero falar, dando continuidade, se vocês forem lá no nosso YouTube, e se vocês forem também no YouTube da TV Astral, nós falamos na TV Astral, nessa sexta-feira, ao vivo, sobre os chakras, equilibrar ambiente, porque a gente gosta disso, porque a gente sabe que isso tem resultado. Isso é importante. O que eu queria falar para vocês? Espelhos. Lembrando que, eu vou falar que vocês vão lá assistir, tem um pouquinho mais de informação lá, mas os espelhos, cuidado com espelhos. Espelhos são portais. Eu sou uma pessoa que adoro espelho. Eu teria espelho na minha casa inteira, ainda brinco, né? É que fica brega, por isso que eu não ponho. Mas eu amo espelho. Então, assim, vamos fechar esses portais, porque eles têm ligação com outra dimensão. Isso não sou eu, Giovana, que estou falando. Pode jogar no Google, pode ver que, isso é antiquíssimo, entendeu? Verdade. Porque as pessoas já tinham um certo cuidado. Existem trabalhos magísticos com espelhos? Sim, existe, para você fazer vários exercícios. O que eu estou falando aqui é sobre como você cuidar da sua casa energeticamente. Com o quê? Com a limpeza, a defumação e você, o seu campo. Somos frequências vibracionais. Isso mesmo. Tudo que existe, neste planeta foi construído primeiro no plano espiritual, o mental. Até Deus, vamos falar assim, que criou isso daqui, pensou como que ele seria, tá bom? Vamos assim, resumindo bastante. Tem um spray, coloca o spray no seu ambiente, harmoniza o seu ambiente de trabalho, harmoniza, porque com isso vai tirando os lixos emocionais, os seus traumas. E depois vai lá, vamos fazer uma consulta comigo que você vai ter muito mais a levar. O que eu ensino, tem coisas que não dá para ensinar, mas o que eu ensino para o seu dia a dia, você vai levar para o resto da vida. 2, selar o espelho, limpar com água e sal grosso o seu espelho bem limpinho, tá? Depois você vai desenhar com a sua mão. Eu faço a estrela de Davi, que é o Merkabah, que é aquela estrela de 6 pontas, e um círculo em volta. Selo, fecho, que este espelho agora não seja portal para mais nada. Dê o seu decreto. Isto é muito importante para que você saiba se proteger, tá bom? Isso aí. Lembrando, quem quiser adquirir os nossos produtos, tem todos no nosso site, que é www.soulterapia.com.br. Nosso Instagram é Soul Terapia Integrativa. Nosso WhatsApp é 11 94373 5451. E agora, no dia 14 e 15 de junho, que é nesse final de semana, agora sábado e domingo, teremos atendimento com o Carlinhos Vidente lá, que ele vai atender o público. O vidente dos famosos. Quer saber o que está acontecendo com a sua vida? 14 e 15 lá vai no lá. Soul Presencial. Carlinhos Vidente. Tem lá no nosso Instagram. O número que vocês marcam não é conosco que você vai marcar. É com a equipe dele, com o escritório dele. Beleza? Beleza. E a partir de toda primeira quarta-feira do mês, às noites, a partir das 7 horas... À noite, às 19 horas. Isso, nós teremos passe de cura energética, tá bom, gente? Tem que ligar que as vagas são limitadas, aí você liga nesse WhatsApp que eu passei. Que é o nosso WhatsApp. Gratuito. É uma maneira de a gente poder estar cuidando. Quem não tem condições de chegar lá e fazer o seu tratamento. Porque nós cobramos. Este vai ser gratuito. É um passe coletivo e depois um ancoramento pessoal. Tá Isso, bom? 5 de julho, Oficina da Alegria com Marcelo Santiago, Terapia do Riso. 16 de julho, Workshop Proteção contra Ataques Espirituais, a Giovana, que é numa quarta-feira à noite, a partir das 17 horas. Presencial. E a dia 19 de julho, curso A Saúde dos Chakras comigo, que é num sabadão, a partir das 14 horas, tá bom, gente? É interessado, entra lá no WhatsApp e chama a gente. É isso, então nós estamos fazendo mais
um finalzinho de programa para vocês, deixando o nosso beijo. Lembra, vários cursos, tá no nosso Instagram, todas as informações e a agenda junho e julho. Um beijo grande. Carlinhos Vidente, agora neste final de semana, 14 e 15, presencial na clínica. Fica com Deus, ótima semana, até semana que vem que tem mais. Corre lá. Pode mandar as suas balas.